Agora, na segunda parte, vamos começar por ver a forma como nós podemos usar os computadores para organizar conhecimento. Isto serão as ontologias e depois uma aplicação prática disso, bastante imediata, nas pesquisas bibliográficas. Por isso, vou falar um pouco do que é que são ontologias, neste sentido, e principalmente no Gene Ontology, que é uma bastante importante e que terá ter mais probabilidade de ser útil para vocês. Depois este projeto Open Biomedical Ontology, que se vocês estiverem a lidar com sistemas mais complexos, pode ser útil terem um vocabulário controlado e usar as vantagens das ontologias. Depois vamos ver este Medical Subject Headings, que é também uma ontologia simplificada, que é só hierárquica, mas tem estes conceitos de biomedicina e de como é que isto influencia depois a pesquisa bibliográfica e como é que vocês podem usar para controlar melhor as pesquisas que fazem. E no fim vou também só mencionar um pouco esta ferramenta, o GoCodeMed, que junta a pesquisa bibliográfica com ontologias como o Gene Ontology e outros. Mas vou começar por explicar o que é isto de uma ontologia. Isto é um conceito adaptado da noção filosófica, que será, no fundo, um relato acerca do que existe, mas do ponto de vista informático, a ontologia formalmente é uma representação explícita de algo conceptual. Portanto, basicamente, nós vamos especificar quais é que são os termos, quais é que são os conceitos e quais é que são as relações entre eles. Um exemplo antigo de ontologia, neste caso uma ontologia simples porque é completamente hierárquica, seria a classificação dos animais por Linneu, em que nós temos cada grupo com os seus subgrupos, portanto cada subgrupo tem uma relação com o grupo, cada um destes taxas estão bem definidos, nós sabemos exatamente o que é que querem dizer e conhecemos também as relações entre eles. Portanto, desta maneira nós conseguimos especificar que o elefante pertence a este género, pertence à família e assim por diante, e sabemos o que é que são cada um daqueles termos. Isto é um exemplo de uma parte do Gene Ontology, em que tem aqui no ramo da componente celular, vocês provavelmente não conseguem ler o que está ali, mas isto é a Cellular Component, tem uma parte da célula, isto é um conceito, parte da célula é um conceito aqui definido, a parte da célula é um componente celular e é parte de uma célula, a célula também é um componente celular, portanto é uma instância daquele conceito mais genérico. Portanto, nós aqui definimos vários conceitos, parte do neurónio, projeção da célula, projeção do neurónio e assim, e relações entre eles. A azul é a relação que é parte de, portanto, uma parte da projeção da célula é uma parte da projeção da célula, e depois temos estas outras relações IS, que é uma especialização, algo mais especializado do conceito mais geral. Por exemplo, uma célula é um conceito mais específico do conceito mais geral componente celular. Desta forma, nós conseguimos especificar não só as definições daquele vocabulário, os termos todos, e também especificar como é que eles estão relacionados entre si. Para que é que nós queremos fazer isto? Um dos propósitos é permitir ao computador raciocinar sobre isto. Raciocinar entre aspas, ele não percebe bem o que é que está aqui, mas se nós formalizarmos estes termos e as suas relações, nós podemos pedir, por exemplo, para ele nos dar todas as partes da mitocôndria. E ele consegue seguir todas aquelas relações, parte de, e listar-nos tudo o que é parte da mitocôndria. Não precisamos ser nós a estar a fazer isso à mão. Portanto, desde que isto esteja formalizado, nós conseguimos relacionar os vários conceitos usando as relações que nós especificamos. E isto é um exemplo do formato do Open Biomedical Ontology. Já agora, existe uma linguagem mais usada, standard, esta Web Ontology Language, OWL, mas isto faz parte, é no fundo uma instanciação para lógicas descritivas e assim, que já entra um pouco, sai um pouco mais do âmbito desta disciplina. Portanto, eu não vou falar nesta linguagem, a não ser mencionar que está aqui, se alguém tiver interesse de ver o que é. O exemplo que vou dar aqui é deste formato do Open Biomedical Ontology, que pode ser aquele que vocês tenham mais probabilidade de usar, se vocês quiserem usar alguma ontologia. Aqui tem o exemplo de uma definição de um termo, neste caso é o Viral Capsid Assembly, está ali o identificador dele, tem
o ramo a que ele pertence. Portanto, a montagem da cápside do vírus é um processo biológico, portanto, este termo faz parte desse ramo do Gene Ontology. Tem aqui uma definição que é uma definição para humanos lerem, o computador não vai interpretar esta, portanto, é a montagem da cápside do vírus a partir das proteínas que o compõem. Tem aqui estes GoSlim são alguns subconjuntos do Gene Ontology, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas depois tem aqui as relações que tem com outros processos, portanto, neste caso a montagem do virião. Depois temos aqui as definições de algumas relações também, que nós vamos usar, neste caso, relação part of, que nos diz que um destes termos, um destes conceitos é parte do outro. Nós, desta maneira, conseguimos definir todos os termos que temos, todos os nossos conceitos e todas as relações que vamos usar e podemos especificar atributos dessas relações e dos termos de maneira a que depois o computador consiga processar essa ontologia. Portanto, desta forma nós especificamos o nosso conhecimento, aquilo que nós sabemos acerca de processos biológicos, de genes, de fisiologia da célula, etc., de uma forma suficientemente explícita e formal que permita ao computador depois usar essa informação e nos facilita a reflexão e o raciocínio sobre essa informação. Isto em si também é bastante útil, porque se nós formalizamos o vocabulário, nós unificamos aqueles termos. Nós estamos a usar sempre os mesmos termos. Na verdade, o uso de ontologias já é bastante antigo, até mais antigo que Linneu. No fundo, era uma tentativa de criar termos que fossem consensuais, que toda a gente dentro daquele campo soubesse o que é que queriam dizer. E aquela tentativa de organizar as espécies, os géneros e assim, com aqueles nomes em latim, etc., seria um exemplo disso. Portanto, uma vez que nós temos isto, nós conseguimos especificar o vocabulário e formalizar as relações entre os termos, nós conseguimos ter algo muito mais explícito e fácil de partilhar, um conhecimento mais explícito e fácil de partilhar. Além disso, as ontologias facilitam a separação de dois tipos de conhecimento que é útil distinguir. Existe conhecimento do domínio, um conhecimento mais abstrato, que é, por exemplo, o que é uma enzima. Este é o tipo de coisas que está na ontologia. E depois existe conhecimento detalhado sobre certos aspectos, como, por exemplo, qual é o KM da peroxiidade do rabanete. Isto não é uma coisa que tem um conceito em si, mas que pode ser depois associada aos vários conceitos, ao conceito de enzima, de peroxiidade e assim por diante, e nós podemos usar a ontologia como uma estrutura que segura os dados todos que nós vamos pondo lá. Vou dar um exemplo com o Gene Ontology. O Gene Ontology surgiu, este projeto, o conglomerado, o consórcio do Gene Ontology, surgiu destas três bases de dados, Flybase, que era uma base de dados anatómica sobre a drosófila, a mosca e genética e assim, o Mouse Genomes Informatics Database, que tinha informação genética do rato laboratório, e também este Gene Database de Saccharomyces. Portanto, basicamente, estes três organismos muito usados em laboratório tinham três bases de dados diferentes, com vocabulários diferentes, formatos diferentes, e era muito difícil cruzar essa informação. Portanto, criou-se este consórcio na tentativa de conseguir usar toda essa informação e integrá-la numa só base de dados. E isso levou à necessidade de criar aquela ontologia, ou neste caso, enfim, são mais ou menos três ontologias, vou já explicar um pouco porque é este mais ou menos, mas criou a necessidade de criar esta ontologia para conseguir unificar o vocabulário, especificar os conceitos, as relações entre eles e conseguir organizar os dados destas diferentes bases de dados. Claro, depois de ter ontologia, pode-se continuar a pôr, e agora serve de base para integrar imensa informação de muitos outros projetos. Mas esta foi a motivação inicial e a forma como foi construída foi essencialmente em três ontologias iniciais, que era dos componentes celulares, processos biológicos e função molecular. Estas teriam três ontologias. E o conjunto de relações que ligam esses termos. Relações como E1, que nos diz que um certo conceito é uma especialização de um conceito mais genérico. Part of, esse é mesmo algo físico, porque a mitocôndria é parte da célula e assim por diante.
developed from, regulated positively, regulated negatively e assim por diante. Portanto, conseguimos descrever várias relações entre componentes celulares, ou entre processos biológicos, ou entre função molecular, com estes conceitos e as suas relações. Este é um exemplo de uma parte do Gene Ontology. Portanto, temos aqui três raízes, componente celular, processo biológico e função molecular. Neste caso, expandimos um pouco da árvore do processo biológico e temos aqui, por exemplo, a pigmentação e tem uma relação ISA. Pigmentação é um processo biológico. Depois temos aqui o processo metabólico durante a pigmentação, de metabolizar os pigmentos, é parte do processo de pigmentação. E assim conseguimos especificar este conhecimento de fundo que nós temos do domínio destes processos biológicos desta forma bastante bem explícita e formalizada, que nos permite até dar ao computador para fazer perguntas. Isto é aproximadamente 3 ontologias e muitas vezes vocês veem referido o Gene Ontology como sendo 3 ontologias porque nesta relação importante do ISA, em que um conceito é uma especialização no conceito mais genérico, estes 3 ramos são disjuntos. Portanto, não existe nenhum processo biológico que seja uma componente celular ou uma função molecular que seja um processo biológico, porque esses são mesmo conceitos separados. Noutras relações, há cruzamento entre estes ramos. Por exemplo, part of, nós podemos ter o conceito de atividade catalítica é uma função molecular, mas além disso é parte de um processo metabólico que por sua vez é um processo biológico. Não é? Portanto, aqui temos certas relações que podem criar cruzamentos entre estas 3 ontologias, mas pelo menos do ponto de vista da relação ISA, elas são disjuntas. Por isso é que por vezes podem ouvir falar de 3 Gene Ontologies e não só um. Além disso, estes 3 ramos funcionam como um namespace. Portanto, cada conceito diz qual é o ramo a que pertence. E isto é basicamente a definição de um termo no Gene Ontology. Há um identificador único, cada conceito tem o seu número, isto é útil para o computador. Tem um namespace, portanto indica a qual daqueles 3 ramos pertence. Depois tem uma definição, uma descrição do termo que é para humanos lerem, e depois as relações com outros termos. Relações como ISA, part of, tem parte, regula, ocorre em, portanto, relações que nos permitem relacionar estes conceitos. Notem que tudo isto é acerca de conhecimento de domínio. Portanto, nós não estamos a falar de um gene específico, de uma protease específica ou assim, estamos a falar do conceito de mitocôndrias, de protease, de catálise, etc. E estamos a organizar os conceitos. Portanto, a ontologia serve para organizar esse conhecimento de background com esses conceitos mais abstratos. Isto aqui é um exemplo que vocês podem ver se forem ao Gene Ontology. Neste caso, o conceito é a atividade lactase, é uma função molecular, pertence àquele ramo, que eles até chamam ontologia aqui. Tem aqui vários sinónimos, portanto, outros strings, outros nomes que se pode usar para referir ao mesmo conceito. E temos aqui também a descrição e comentários que possa ter. Portanto, este campo aqui é essencialmente para humanos, pode ter ligação ou referência a outras bases de dados, por exemplo, de classificação enzimática ou assim, mas é essencialmente a parte descritiva. Esta aqui identifica o conceito e este indica onde é que ele está na árvore. Depois, esta é uma parte bastante importante, que são as anotações. A este conceito de atividade lactase, nós podemos associar genes, proteínas e assim. E estas são mesmo específicas. É aquele gene daquele organismo, esta proteína, que nós sabemos que tem atividade lactase. Portanto, nós podemos ver que uma utilidade grande da ontologia não é só uniformizar a nomenclatura e as relações entre elas, mas nos dar este esqueleto onde nós agora podemos colar os dados concretos que temos. Portanto, se nós temos uma proteína que tem atividade lactase, podemos pôr a referência para aqui. E isto permite depois, alguém que quer todas as proteínas que têm aquela atividade, obtém a partir destas anotações que estão cá. Portanto, as anotações são a colagem, por lá os post-its dos vários elementos da natureza que nós encontramos que correspondem a estes conceitos e que nós vamos colando lá.
Portanto, pensem na ontologia como esta construção formal com o conhecimento de fundo, que organiza os nossos conceitos, aquilo que nos ajuda a compreender o que é que está lá, a classificar, e depois os dados anotados são os exemplos específicos da natureza. Portanto, nós podemos ter a noção da espécie de elefante e depois temos aquele elefante que pertence à espécie e que está lá anotado com essa relação. No Gene Ontology, anota-se genes e produtos de genes, proteínas, todo esse tipo de coisas, indicando onde é que ocorrem, o que é que fazem, qual é a sua função molecular, qual é o processo biológico em que participam. Portanto, há essas relações entre genes específicos e proteínas específicas e aqueles conceitos. Para fazer isso, é preciso ver que evidências é que temos da relação entre aquele gene e o conceito. Por exemplo, queremos identificar que esta proteína tem atividade de lactase, nós precisamos de alguma evidência disso. E aqui é importante olharmos para os códigos e as categorias de evidência que estão nas anotações. Quando vocês vão ver as anotações que há para os vários conceitos no Gene Ontology, tem estes evidence codes que podem ser importantes se vocês estiverem a usar esta informação de alguma coisa. Temos evidência experimental, por exemplo, se fizermos mesmo um ensaio e vimos que tinha atividade de lactase, está esse artigo publicado, então essa é a evidência experimental. Há várias subcategorias, ensaios diretos, interação genética e assim, mas basicamente esta será a evidência mais forte. Nós temos artigos publicados com dados experimentais que confirmam aquela associação entre o gene, ou o produto do gene, e o conceito ao qual ele está anotado. Podemos ter também análise computacional, aí podemos ter semelhança de estrutura, semelhança de sequência, homologia, ou assim, que nós obtivemos computacionalmente e que nos dá alguma confiança que aquilo também pertence àquele conjunto. Depois temos alguma referência feita pelo autor, não temos os dados, não sabemos como é que ele determinou, mas alguns no artigo vêm a dizer que aquilo tem atividade de uma coisa qualquer, e então o anotador usou essa evidência para fazer a anotação e mencionou que era isto, foi com base nisto que fez essa anotação. Mais cá para baixo temos apenas uma decisão do curador, portanto, esta anotação em grande parte é feita por pessoas que estão a examinar a literatura e estão a criar essas referências. Esta é aquela que não encaixa em qualquer uma das outras, portanto, no princípio será menos fiável. E no fim temos a anotação automática. Há sistemas automáticos que tentam inferir a partir de bioinformática, de análise de homologia e assim, e criar essas anotações automaticamente. Só que este é o sistema automático, ainda ninguém foi lá ver se aquilo fazia sentido ou não, portanto, até pode ser mais fiável que algumas destas coisas, mas é importante terem em conta porque é que aquele gene ou produto foi anotado naquele conceito, se vocês usarem isso. Podem explorar o Gene Ontology, existe esta interface Amigo 2, uma nova versão do Amigo, permite explorar a árvore, vocês podem ir abrindo a árvore dos conceitos, podem filtrar, querem certos produtos, certas espécies ou assim. Tem os GoSlim. Os GoSlim são subconjuntos do Gene Ontology, por exemplo, só para eucariotas, só para mamíferos, para humanos, algo assim, que vocês podem, se quiserem focar numa espécie dessas que encaixa num desses GoSlim, podem usar esse porque assim não estão a ver coisas que não interessem para o que vocês estão a examinar. E podem descarregar partes de ontologia ou procurar termos, procurar conceitos, procurar produtos de gene, por exemplo, pelo código do gene, pelo código da proteína e ver onde é que estão anotados. Existe também um serviço associado que é este, o PANDA, de Protein Analysis to Evolutionary Relationship, que essencialmente o que faz é usar todas as anotações que estão no Gene Ontology. Se nós lhe dermos uma sequência de proteína ou de gene nova, ele vai ver por homologia o que é que há mais próximo e vai tentar associar este às anotações dos outros que já conhece. Portanto, isto pode ser útil se vocês quiserem descobrir ou ter pelo menos uma ideia da função provável de uma proteína nova ou o sítio onde ela deve ocorrer ou algo assim. Portanto, está a usar o Gene Ontology para organizar os dados, as anotações todas e depois, por homologia, tentar inserir qual é que é a função de uma proteína nova e fazer também isso automaticamente para muitas que não foram anotadas. Portanto, vocês podem também consultar isto para ver o que é que o Panther diz para uma data das proteínas já sequenciadas, mas ainda não anotadas por humanos.
As ontologias não se ficam apenas pelo Gene Ontology. O Gene Ontology é um exemplo importante porque foi o início disto e é um consórcio bastante grande e com bastante informação, mas essencialmente existe este Open Biomedical Ontology, este projeto que visa facilitar a criação de ontologias. Por exemplo, se vocês estão a lidar com abelhas ou com o desenvolvimento de abelhas, podem precisar de criar uma ontologia para organizar os termos da fase embrionária das abelhas, ou uma coisa qualquer desse género, ou já há uma, porque existe aqui no Global Foundry, há imensas ontologias, que podem procurar lá, porque isto são feitas pela comunidade, ou então vocês podem usar as ferramentas que eles disponibilizam para criar a vossa própria ontologia. Quando é que isto dá jeito? Essencialmente dá jeito quando vocês têm muita coisa para organizar e no papel já começa a ficar desorganizado, dá jeito de usar isto para no fundo, especificarem o vosso conhecimento acerca de uma área, ou o conhecimento que já existe, e depois poder usar o computador para fazer perguntas, não é? Quais são os genes que aparecem no segundo par de patas da abelha, por exemplo. E esse tipo de coisas, se vocês tiverem muita informação, é fácil para o computador fazer, mas difícil para fazer à mão. Portanto, se quiserem ver mais sobre isto, tem ali a ligação para o Global Foundry, mas basicamente o importante aqui a reter é esta ideia geral do que é a ontologia e para que é que ela serve. E agora vamos ver uma outra utilização de uma ontologia num sentido largo, este o Medical Subject Heading, e como é que ela é usada no PubMed. O PubMed provavelmente vocês já usaram, quase toda a gente usa para fazer pesquisa bibliográfica, e se vocês procurarem algo como, por exemplo, Bioinformatics, vão obter uma carrada de resultados. Ontem eram 208 mil, e muitos nem parecem ter a palavra Bioinformatics, não é? Temos aqui microRNAs contribute to postnatal development of laminar differences e assim, e nós não sabemos porque é que ele nos está a dar estes resultados quando nós pedimos Bioinformatics. O que acontece aqui é que, na verdade, isto, Bioinformatics, foi automaticamente traduzido para isto. Esta é que foi a pesquisa que o motor fez. E que vocês podem ver num cantinho aqui em baixo, lá na interface do PubMed, depois de fazerem a pesquisa, tem lá o texto mesmo da pesquisa. Então o que é que ele fez? Procurou Computational Biology como um termo mesh, procurou Computational em todos os campos e Biology em todos os campos, ou então Computational Biology junto em todos os campos, ou ainda Bioinformatics, que foi o que eu lhe dei inicialmente. Todos os campos, quer dizer, no texto, nos autores, na revista, etc. Portanto, isto foi o que ele fez quando eu lhe dei Bioinformatics. É isto que ele está a fazer às escondidas e é por isso que vem 208 mil resultados. Mesmo assim, isto não explica tudo, porque estes não têm necessariamente Computational Biology ali. Podem ter outras coisas, porque ele está a fazer, primeiro, esta expansão aqui, depois vai usar o mesh para descobrir que bioinformática é Computational Biology, estes Medical Subject Headings, e além disso ainda vai explodir a pesquisa para todos os subtermos naquela categoria. Vou explicar isso um bocadinho melhor. Esta é a entrada de Computational Biology nos Medical Subject Headings. Medical Subject Headings é uma ontologia de termos de biomedicina e as relações entre eles. Basicamente é só uma árvore, é como se fosse uma taxonomia, portanto, como ontologia é bastante simples, mas tem uma taxonomia de termos usados pelo National Library of Medicine para organizar os catálogos. Então aqui nós temos Computational Biology, que tem vários sinónimos. Bioinformatics com traço, Bioinformatics sem traço, Computational Biology, Computational Molecular Biology e assim por diante. Portanto, quando nós fizemos a pesquisa de Bioinformatics, o motor do PubMed viu que isto era um sinónimo de Computational Biology e por isso disse, vamos procurar por este termo mesh Computational Biology, que também se pode dizer Bioinformatics. Além disso, quando ele faz pesquisa em termos mesh, ele vai explodir o termo para todos os seus subtermos. Nós temos uma taxonomia, portanto é como se nós estivéssemos a pesquisar mamíferos, e então se queremos pesquisar mamíferos, vamos pesquisar ratos, macacos, elefantes, etc. Não é? Porque tudo isso são mamíferos. Portanto, se nós estamos a pesquisar Computational Biology, como termo mesh, ele vai aqui à árvore em Computational Biology e vai pôr tudo o que está abaixo. Genomics, Metabolomics, Systems Biology e tudo o que está por baixo destes também. Portanto, depois vamos ter coisas como a regulação genética do RNA do não sei quê,
que veio porque está abaixo na árvore. Portanto, basicamente, o que acontece numa pesquisa simples no PubMed é que ele vai tentar procurar o termo que vocês dão nos vários campos, nos artigos, nos publicadores, nos autores, no texto, mas vai também procurar no Medical Subject Heading, nessa taxonomia, para ver se o vosso termo corresponde a um termo que esteja lá. E se corresponder, vai procurar pelos sinónimos também, vai explodir esse termo e procurar não só o termo em si, mas todos os subtermos. Portanto, neste caso, nós temos aqui, no ramo de Computational Biology, que é aquele que é sinónimo de bioinformática, portanto, o termo mesh que ele vai procurar, temos Genomics, por baixo de Genomics temos Epigenomics, Glycomics, HapMed Project e assim por diante, e os ramos todos cá para baixo. Por isso é que depois obtemos 208 mil resultados com estas coisas todas misturadas. Portanto, isto é importante vocês perceberem o que é que está a acontecer aqui, porque é que obtém aqueles resultados, e é mais um exemplo da utilização de uma ontologia, no fundo uma especificação formal do vocabulário e das relações entre os vários termos, para o computador depois conseguir perceber melhor o que nós queremos. Portanto, isto, em geral, dá jeito se vocês pedem uma coisa, por exemplo, com Human Genome Project, ele não vai procurar só este termo, mas tudo o que esteja associado logicamente ao termo. É claro que se pedem uma coisa que tem muitas associações, depois é genérica demais e vem resultados demais. Como é que nós podemos especificar isto? Quando vocês fazem a pesquisa, e ele cria uma coisa deste género, vocês também podem fazer isto, podem criar manualmente este tipo de query. E vários termos têm estes tags, estas etiquetas, para dizer que tipo o que é que o motor de pesquisa vai fazer com isto. E vocês têm etiquetas diferentes para pedir para procurar em todos os campos, só no texto, só no título ou no abstract, no primeiro autor, o segundo autor, o editor, a data de publicação e assim por diante. Tem também, quando for um mesh term, um termo do Medical Subject Heading, vocês podem especificar aqui o no explosion, que é para ele não ir buscar os subtermos. Por omissão, ele vai buscar tudo o que está abaixo na árvore. Se vocês especificarem o no ex, ele não vai buscar o que está abaixo, vai só buscar os seus sinónimos e assim. Portanto, desta maneira vocês conseguem controlar a pesquisa. Podem fazer isto na pesquisa avançada, tem um formulário que vos permite fazer isto por partes, ou podem mesmo depois editar a pesquisa. Quando vocês fazem, por exemplo, esta pesquisa assim, quando fazem a pesquisa do bioinformático, vai aparecer na janela aqui em baixo, depois nos resultados, qual é que foi a pesquisa que fez. Vocês podem copiar esse texto, editar o que quiserem e voltar a colocar lá na pesquisa. Pode ser uma forma simples de fazerem a pesquisa mais sofisticada. Por exemplo, vamos supor que queremos um artigo sobre história genérico, sobre história de bioinformática, publicado entre 2011 e 2013. O que podemos fazer é dizer que queremos bioinformático no título, e isto é mesmo só bioinformático, não é um termo mesh, portanto não é para andar à procura de outras coisas. Queremos history no texto e a data de publicação tem de estar neste intervalo. E agora, em vez de termos 200 mil resultados, temos 17. Há aqui uns que não são, Unraveling, Microalgal, Molecular Interactions, não sei o quê, todos têm bioinformática, alguns não são o que nós queremos, mas, por exemplo, aqui em sexto lugar, o papel da bioinformática estrutural na era de biologia integrativa, e assim, pode ser já uma coisa daquelas que nos interessam. Portanto, se vocês perceberem como é que a pesquisa é feita, como é que está a estrutura dos Medical Subject Headings, vocês podem consultar, têm lá também a ligação para aquela taxonomia, portanto podem ver quais são os ramos, quais são os termos. Não só ajuda a fazer a pesquisa por saber os termos, por vezes nós não sabemos de cor quais são os termos corretos, podem ir ver lá na árvore quais são os termos mais certos, mas também ajuda a vocês terem uma ideia destas etiquetas. Notem que nada disto é preciso decorar, porque vocês têm sempre lá a ajuda, têm a pesquisa avançada, têm exemplos e podem ir lá mexer. Mas é importante vocês saberem que podem fazer isto, porque senão nunca chegam a usar. E às vezes é frustrante estar a tentar encontrar uma coisa e ter milhares de resultados.
Podem também criar uma conta no PubMed que permite gravar as pesquisas que já fizeram, filtros e permite até ter notificações. Portanto, se aparecer um artigo novo que preencha esta pesquisa, manda-me um e-mail. Portanto, se vocês quiserem usar estes serviços, podem criar uma conta gratuita lá. Depois, tem o problema de obter o artigo, não é? Nós temos lá o abstract e a ligação. Alguns estão em acesso aberto, portanto, podem seguir a ligação ao editor, têm acesso ao artigo. Se não, podem usar o Google Scholar. Se vocês usarem o Google Scholar com o título do artigo, muitas vezes é fácil de encontrar a cópia que o autor disponibiliza no seu site pessoal. E aí pode ser uma maneira de obter o artigo. Têm também subscrições institucionais, por exemplo, aqui da FCT tem a BEON, que dá acesso a vários artigos que não são de acesso aberto. E depois têm também, enfim, nunca façam isto não se faz, mas se não tiverem, se não concordarem que os editores privados tenham um monopólio da investigação que a gente anda a pagar dos impostos, podem também procurar aqui o SciHub e este dá muitas vezes acesso a artigos que estão bloqueados, que é preciso pagar. Basicamente isto é um sistema de partilha de chaves de acesso. Portanto, as pessoas que têm acesso a um artigo partilham a chave ali, depois qualquer um pode usar e ter acesso ao mesmo artigo. Não é necessariamente legal, mas também não é. E depois, há uma outra aplicação, aqui um exemplo, o GoPubMed. Nós vamos ver isto na prática, que junta os resultados do PubMed ao Gene Ontology, originalmente, agora já junta a muitas ontologias diferentes. Mas a vantagem disto é que vocês obtêm os resultados da vossa pesquisa no PubMed organizados de acordo com a ontologia que vocês escolhem. Então, se vocês estão a lidar com um domínio que vocês dominam bem, portanto, por exemplo, a anatomia da célula ou assim, vocês podem seguir na ontologia para ir ver os artigos que correspondem àquela parte que vos interessa, às mitocôndrias ou alguma coisa qualquer, ou ao núcleo. Isto funciona porque este servidor vai ver nos abstracts dos vários artigos que o PubMed disponibiliza, vai ver aquelas palavras que correspondem aos termos e sinónimos dos termos nas várias ontologias. E depois usa isso para mapear cada artigo nos conceitos adequados, seguindo a estrutura da ontologia. Portanto, nós assim podemos ir à procura dos artigos usando o nosso conhecimento daquele domínio, em vez de ser andar a manipular as palavras-chave ou algo desse género. Mas isso depois vocês vão ver na prática, é mais fácil de ser como funciona. Resumindo, para esta aula, o que é mais importante perceberem, nota que isto não é necessariamente tudo o que têm de se lembrar, mas que é importante perceberem o que é que são ontologias, qual é o propósito e o que é que aquilo faz. No fundo, nós estamos a organizar o conhecimento que temos num certo domínio em termos explícitos, nós definimos bem o que é que cada um quer dizer e explicitando também as relações entre eles. Portanto, com isto o que é que obtemos? Obtemos uma estrutura que é formalizada, portanto pode ser processada pelo computador e obtemos um vocabulário controlado. Assim toda a gente sabe como é que se refere àquela parte da célula, não andamos a usar termos diferentes e assim é mais fácil de pesquisar e organizar o conhecimento. Depois, essa estrutura de conhecimento mais abstrato é usada como esqueleto onde nós vamos pulando os dados específicos que nós temos. Nós sabemos que esta proteína interfere com este processo do organismo, ela deixa de crescer, deixa de poder, por exemplo, cortar a parede celular ou algo assim, então podemos anotar isso, podemos indicar qual é o conceito na ontologia ao qual aquela proteína corresponde. E isto depois permite o raciocínio automático sobre a ontologia e sobre, por exemplo, genes ou proteínas homólogas que nós possamos encontrar e podemos tentar inferir quais são as funções delas, onde é que ocorrem e assim por diante. No caso do Medical Subject Headings, nós temos uma ontologia, ou uma taxonomia, que é uma versão mais simples. Portanto, basicamente uma taxonomia é uma ontologia que só é uma árvore, não tem ciclos. Aqui nós temos uma taxonomia de termos de biomedicina, que estão bem controlados, o vocabulário é bem controlado e que têm as relações de quais é que são especializações de quais.
Quando vocês fazem pesquisas no PubMed, por exemplo, ele usa esse conhecimento para saber o que é que vocês querem dizer. Portanto, vai buscar tudo o que está abaixo nessa taxonomia. Se quiserem ler mais sobre isto não há nenhum capítulo no livro sobre isto, há uns artigos que eu refiro e também nos apontamentos. Se vocês quiserem fazer o trabalho sobre isto, pode dar jeito de ler esses artigos, mas de qualquer maneira, aqui ao nível que vocês precisam saber para o teste, digamos, basta o que nós vimos aqui e podem dar uma olhada na Wikipédia só para terem uma ideia de onde é que vieram estes projetos ou onde é que estão os links para os vários sites, enfim. Portanto, se derem uma olhada nos sites do Gene Ontology no Medical Subject Headings e a introdução assim breve na Wikipédia, é mais ou menos esse nível de detalhe que nós precisamos para aqui. E vamos fazer mais um intervalozinho.